Bom sábado. Que gostoso poder estar nesse ambiente, desfrutando dessa hora, na companhia de vocês, na companhia do nosso maravilhoso Deus. Gostaria de agradecer aqui a acolhida dessa igreja, especialmente do pastor Sandro, a sua família. A gente se sente mais à vontade quando a gente tem a oportunidade de falar para pessoas que a gente já conhece ou para pessoas que estão no ambiente por onde a gente já passou. E eu não sei quantos de vocês aqui sabem, alguns rostinhos são novos, outros rostinhos aqui a gente acaba matando a saudade, reencontrando, revisitando. Mas no ano de 2008, finalzinho do ano de 2008, quando eu cursava ali o final do seminário de teologia, no NASP Campus 2, lá em São Paulo, em Engenheiro Coelho, eu tranquei o curso e vim participar aqui de um projeto missionário da nossa igreja na área de comportagem. E alguns sábados nós congregamos aqui nessa igreja. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas famílias, alguns irmãos. Alguns eu reencontrei aqui, o Riva e a Ciele. Cadê o Riva? O Riva não é difícil de achar. Ah, está aqui. O Riva está aqui. Isso. O Riva e a Ciele, a gente teve a oportunidade de fazer uma amizade boa com essa família. Tive a alegria de conhecer outras famílias aqui dessa congregação. O pastor Edemar, a sua família, Yara. Na ocasião que nós chegamos aqui, eles estavam saindo para um novo desafio, mas nós nos cruzamos lá no NASP também, quando ele esteve falando para a gente. E hoje eu tenho a oportunidade de pastorear a família, uma parte da família do pastor Edemar, lá nessa igreja onde nós atuamos em São José dos Campos. Tem sido uma satisfação grande para a gente, viu, pastor? Poder compartilhar desse ministério ao lado de vocês. O pastor Sandro, nós tínhamos muitos amigos em comum, e nós sabíamos que em algum momento poderíamos nos cruzar. E eu fico contente, pastor, pelo convite, pelo desafio. E eu espero que Deus possa nos abençoar e abençoar essa comunidade durante essa semana de oração. Eu concluí a etapa que passei aqui em 2009, voltando para o Brasil em julho para concluir os estudos. Mas eu imaginava que eu voltaria para o Brasil só para terminar a faculdade. Mas Deus tinha outro propósito também. Logo que eu cheguei no Brasil em 2009, Deus me mostrou um propósito mais bonito e mais cheirosa para eu voltar para o Brasil. E foi voltando para o Brasil que eu conheci a Natália, que fez adoração infantil. Logo quando nós voltamos, logo que nós chegamos no Brasil, eu fui fazer uma semana de oração em Santa Catarina. Semana de oração é uma benção, né? Aí eu fui fazer uma semana de oração em Santa Catarina. E aí durante a semana, pregando, expondo a mensagem de Deus, olhando para o auditório, diagnosticando o auditório, porque essa é uma tarefa do orador, diagnosticando o auditório, de repente eu bati o olho ali e me chamou muita atenção aquela pecadora. E eu falei, puxa vida, Deus tem que converter o coração dela. E tem que ser duas conversões, uma conversão para Cristo e quem sabe até uma outra conversão aí também. A gente ter a oportunidade de se conhecer. E numa semana de oração lá em Santa Catarina, embora ela estivesse morando com a sua família lá em Joinville, ela é carioca, ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu na adoração infantil o chiadinho, e ela é carioca, e aí esse carioquês dela e todo esse jeitinho meigo, querido, conquistou meu coração, e eu fiz um apelo ali para todos entregarem a vida a Jesus, e para ela, além de Jesus, eu falei, entregue o coração para mim. E ali em 2009, então, nós começamos um bonito relacionamento que durou 3 anos, 2 anos de namoro, 1 ano de noivado, e então no altar nós selamos a nossa vida para a eternidade através do casamento. E nós estamos completando 4 anos aqui, 4 anos de casado. E quando eu comentei com algumas famílias da igreja que nós estávamos vindo para cá, a primeira pergunta que veio, e aí, casou? Né? Tem toda aquela expectativa, casou, casei, nós estamos voltando, quero apresentar minha esposa, a Natália, para vocês, a gente vai passar uma semana aí, vai ser muito gostoso. Nós ainda não temos filhos, e hoje quando nós estávamos lá no salão de jovens conversando, eu ouvi tantos pedidos de oração para filhos, que a Natália até me cutucou e falou, é melhor a gente repensar, né? Eu falei, não, amor, nós temos fé no coração que dá certo. Então a gente está projetando os filhos para o ano que vem, quem sabe na próxima vez, quando nós viermos para cá, nós já tragamos aí a tropa, tá bom? Junto com a gente, tá? Nós estamos orando para que Deus possa abençoar a nossa família. A Natália, ela dá risada assim, mas ela é a que patrocina mais essa ideia da tropa, viu? A gente fica pensando ali na quantidade, ela é que patrocina mais a quantidade maior de filhos. Bom, nós estamos começando hoje uma semana e eu queria compartilhar com vocês a ideia que nós vamos trabalhar essa semana. Se você tem a sua Bíblia aí, eu convido você a avançar no texto sagrado comigo. Nós vamos visitar o texto que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no verso 25 em diante. O texto de Lucas, ou o Evangelho segundo Lucas, é o evangelho que nós nos aventuraremos a estudar durante essa semana.
Nós vamos visitar vários episódios, conforme Lucas descreve na sua biografia acerca de Jesus. E o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, o verso 25, é a nossa primeira parada nessa semana. Lucas 10, 25. Por que eu escolhi esse tema, a proposta do reino? E você percebe que há até um trocadilho aí, né? No muro ali de fundo, há um risco no protesto e nós colocamos no lugar de protesto a palavra ou a expressão proposta. Todos nós sabemos, embora estejamos aqui nesse país um pouco distante do Brasil, todos nós sabemos que o Brasil ele foi marcado por essas movimentações, protestos, insurreições. Isso desde junho de 2013 tem se tornado muito comum no Brasil. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós visitamos os 4 evangelhos, que são as 4 perspectivas que nós temos acerca de Jesus, a perspectiva de Mateus, a perspectiva de Marcos, a perspectiva de Lucas e a perspectiva de João, nós percebemos que Jesus ele não veio tanto com um protesto acerca daquilo que estava acontecendo na sua época, senão com uma proposta. Quando você e eu, mantenha a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 10, verso 25, mas quando você e eu olhamos para os primeiros passos, os primeiros episódios da vida e do ministério de Jesus, começa lá em Belém, quando ele dá o primeiro chorinho dele. E lá naquele bercinho improvisado na manjedoura, Jesus ele dá o primeiro chorinho e ali ele inaugura o seu ministério nessa terra. E o tempo vai passando, ele vai crescendo, a Bíblia fala muito pouco sobre a adolescência e juventude de Jesus, mas ela resume numa frase do próprio autor Lucas, dizendo que ele crescia de que jeito? Em estatura, sabedoria e graça. Diante de quem? Diante de Deus e diante das pessoas, diante dos homens. Aí a Bíblia fala que Jesus ele começa o seu ministério oficialmente. E é interessante que depois de alguns momentos que Jesus passa, batismo, deserto, ele reúne os seus discípulos, ele vocaciona o seu grupo e chamando os seus discípulos, ele inaugura o seu ministério através de um sermão, conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças. E ali ele começa uma proposta. E ele vai caminhando na sua plataforma ideológica. E eu confesso, igreja, que para mim o Sermão do Monte é uma espécie de discurso presidencial de Jesus. É como se fosse o primeiro dia em que ele assumiu a posse do seu reino e agora ele chama os seus ministros, ministro da educação, ministro do trabalho, ele vai juntando ali os seus assessores, todos aqueles que trabalharão junto com ele e ele começa o seu ministério mostrando qual será a sua proposta, qual será a sua plataforma de atuação, a sua ideia mestra com a qual ele vai trabalhar. E aí Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os mansos. Em vez de protestar contra aquilo que estava acontecendo, ele lança um jeito novo de encarar a vida, uma maneira diferente de se viver. A Bíblia chama isso de implantação do reino de Deus. A proposta do reino é Jesus nessa terra mostrando para nós como se vive um cidadão do reino dos céus. A vida dele era o maior protesto, porque promovia um estilo completamente contracultural de se viver nesse mundo. Você sabe que, antes de avançarmos na história de hoje, e essa introdução eu só farei hoje, nos demais dias eu não a repetirei, mas você sabe que nos evangelhos nós encontramos essa expressão, reino de Deus, várias vezes. E quando criança, eu sou de uma família adventista lá de Jacareí, sou natural de Jacareí, e hoje eu tenho a alegria de voltar e morar perto da minha família atual em São José dos Campos, que é uma cidade vizinha de Jacareí. Desde pequeno eu frequentava a igreja adventista e eu sempre ouvia os pastores pregando. E às vezes eles abriam a Bíblia e liam a expressão que os evangelistas gostam de usar, reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus. Só para você ter uma ideia, depois em casa você pode matar a curiosidade. Pelo menos 35 vezes aparece a expressão ou reino de Deus ou reino do céu, o reino dos céus nos evangelhos. Parece que a pauta de Jesus, o assunto predileto da sua mensagem era o reino. Ora ele falava do reino dos céus, ora ele falava do reino de Deus. Em alguns momentos ele falava do reino de Deus numa perspectiva futura, um reino de Deus que está para vir, o Filho do Homem virá em glória, o reino do céu será estabelecido. Em outros momentos ele diz que o reino já chegou. O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus já está entre vós, é chegada a hora do reino. E eu fiquei confuso com essa ideia, porque eu pensava, reino de Deus é o céu, o reino de Deus é um lugar,
O reino de Deus é uma geografia. Quando todas as coisas se fizerem novas, quando as cortinas ou persianas do céu se abrirem, e quando ele voltar em glória, majestade, então será estabelecido o reino. Verdade? Verdade. No entanto, Jesus, ele começa, Silvio, falando para a gente que o reino já está, silenciosa e sutilmente no nosso meio. Porque esse reino futuro, esse reino escatológico, esse reino onde não haverá dor, nem lágrima, nem desigualdade, nem atentado terrorista, nem desemprego, esse reino que promete tudo de bom e tudo de completo, esse reino já começa a ser parcialmente inaugurado através da vida de Jesus nessa terra. Cada gesto dele é um gesto do reino. Cada olhar dele é um olhar do reino. Cada palavra que ele pronuncia para uma mulher que se sente alienada é uma expressão do reino. Cada abraço que ele dá num leproso depois de purificá-lo é um abraço acolhedor que sinaliza o reino. Cada atitude de Jesus que quebra as barreiras do preconceito e da discriminação é um jeito de Jesus anunciar, ainda que parcialmente, o reino de Deus que está por vir na sua plenitude e na sua majestade. Amém? Por isso que o reino de Deus já pode estar entre nós. Quando eu vejo uma mãe beijando a face da sua filha, quando eu vejo um pai separando, desligando o seu celular, separando da sua agenda aquelas horas de trabalho para gastar tempo com a família, quando eu vejo uma pessoa se desprendendo do seu eu e organizando a sua agenda financeira para compartilhar aquilo que tem com as pessoas que menos têm, quando eu vejo uma família se reunindo para adorar, para celebrar, quando eu vejo cenas como essa, eu não estou vendo nada além do que o reino de Deus sendo sinalizado através dessas pessoas. Lá em Jacareí, quando criança, nós frequentávamos o Carrefour para fazer compras. E Jacareí é uma cidade pequena, relativamente pequena, nós não tínhamos um grande supermercado assim. Então o que nós fazíamos? Eu, meu irmão, somos só 2 irmãos, eu tenho 6 anos de diferença para o meu irmão, sou o primogênito mais velho. Então chegava o final do mês, meu pai trabalhava na Embraer, na ocasião, lá em São José dos Campos, e a referência que nós tínhamos de supermercado, de hipermercado, era o Carrefour. Então chegava no final do mês, meu pai recebia o salário e ele já ia para o Carrefour para a gente fazer a compra do mês. Era uma coisa interessante. Era o passeio mais esperado do mês, porque o Carrefour era como se fosse um shopping para a gente. E a gente pequenininho ali, né? Eu tinha uns 8 anos, meu irmão ainda bebezinho, nós íamos para o Carrefour, a minha mãe ficava segurando o bebê, meu pai empurrando o carrinho e eles fazendo compra. E eu ia mais para o Carrefour, não era nem tanto para olhar para as prateleiras. Eu ia para o Carrefour porque tinha 2 seções que eu queria visitar no Carrefour. Primeiro era a seção dos eletrônicos. Imagina, 8 aninhos de idade, os meus pais já começavam a fazer as compras, seguindo a lista, eu ia para a seção dos eletrônicos e eu ficava olhando para aquelas televisões enormes, eu pegava um videogame ali, testava para o bem da ciência os jogos, né? Testava ali para o bem da ciência os jogos, para ver como é que era a jogabilidade, a imagem, está tudo bem, o jogo está bom, para mandar um feedback, né, para o diretor, para quem produziu o jogo. E depois que eu cansava da seção dos eletrônicos, eu ia para a seção da padaria. Por quê? Eu sou magrinho assim de ruim, viu? Porque eu chegava lá na padaria e sempre tinha uma mulher. Eu nunca vi isso aqui nos Estados Unidos, eu não sei se tem, depois no final você pode até me dizer se tem ou não. Mas tinha uma mulher que ficava de avental branco, com uma bandeja na mão, e ela oferecia alguns aperitivos. E tinha um bolo de caramelo, que era uma coisa deliciosa. E às vezes ela ficava com aquele bolo com cobertura de caramelo, oferecendo algo que a gente chamava lá no Brasil de amostra grátis. E aí eu passava ali, 8 aninhos de idade, eu passava ali e ela com o palitinho colocava na minha mão uma amostra grátis. Aí eu degustava aquilo, saboreava, aí eu saía dali. Aí eu dava uma volta num dos corredores, voltava e falava assim, moça, posso levar para minha mãe? Ela pode, claro, leva para sua mãe e tal. Aí ela pegava o palitinho, só que eu no caminho, você sabe como é que é a tentação, né? Aí eu no caminho estava levando para minha mãe, eu falei assim, acho que minha mãe não vai achar ruim, é mãe. Se eu pedir para ela, ela vai me dar. Então eu já vou comer pela fé, eu sei que ela vai me dar, então eu já vou comer. E aí eu já degustava mais uma amostra grátis. Aí eu voltava e falava assim, mãe, moça, eu esqueci, mas o meu pai está aí também. Aí ela dava um terceiro aperitivo e eu ficava comendo aquilo ali. Por quê? Porque a amostra grátis é algo que existe para despertar na pessoa que degusta o desejo de experimentar o todo daquilo que a amostra promete. Jesus
e seu reino nessa terra é uma mostra grátis, uma proposta, um sinal daquilo que nós vamos experimentar na sua plenitude quando Ele voltar em poder e grande glória. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa semana eu quero desafiar você a nós visitarmos os principais episódios, ensinos de Jesus e nós degustarmos. Vai ser uma semana degustativa. E nós vamos degustar, nós vamos saborear. E você pode voltar quantas vezes for preciso. Você pode voltar ao texto, pode voltar a mensagem, pode voltar ao texto, pode repensar a mensagem na sua casa, no trabalho. Quando você estiver saindo do trabalho para correr direto para a igreja, você pode degustar essa experiência de vida que Jesus deixou nessa terra, que nos dá um sinal de tudo aquilo que nós poderemos viver na sua plenitude no reino dos céus. Eu quero começar, antes de ler o texto, fazendo uma oração, mas você que já está com a sua Bíblia aberta, mantenha a Bíblia aberta em Lucas, no capítulo 10, no verso 25. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai Celeste, obrigado porque o teu reino já está entre nós. Sabemos que não é ainda aquele reino eterno de glória, de majestade, de plenitude, onde a tua soberania será espalhada por todo o universo. Sabemos que ainda não é esse reino. Estamos no processo, caminhando em direção a esse reino, mas nós, como igreja, como teu povo, na condição de teus filhos, queremos abraçar o desafio de não apenas degustarmos o reino de Deus que já está à nossa disposição, as virtudes desse reino, o caráter desse reino, o jeito de viver, de se relacionar com Deus e com o próximo, que credenciam esse reino, mas nós também queremos nos tornar agentes desse reino por onde nós passarmos. Da mesma maneira que o Senhor, enquanto viveu nessa terra, sinalizou esse reino maravilhoso, nós queremos entregar a nossa vida para que ela seja uma proposta, um sinal, uma mostra grátis do teu reino nessa terra. Nós agora vamos estudar a tua palavra e nós vamos aqui refletir acerca de uma das histórias mais extraordinárias que o Senhor contou. E ao estudarmos e relermos essa história, que nós conhecemos muito bem, pedimos que o teu Santo Espírito traduza novas realidades, novos desafios, novos horizontes para o olhar de cada pessoa e cada família dessa igreja a partir do texto bíblico. Que nós não apenas leiamos a Bíblia, mas que a tua palavra nos leia. E lendo a nossa vida, que o teu Santo Espírito nos convulsione, que Ele nos confronte, que Ele nos alimente, de tal maneira que possamos sair daqui com o desejo de nos tornarmos, pela tua graça, mais semelhantes a Jesus. Nós oramos por isso e nos terminamos essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 10, 25. Na minha Bíblia diz assim, é a redação tradicional: eis que certo homem, que era entendido da lei, né? Pastor, teólogo, Lucas 10, 25. Eis que certo homem, que era entendido da lei, se levantou com o intuito de colocar Jesus à prova, uma armadilha, e disse-lhe: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Verso 26, então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como interpreta? Só um detalhezinho antes da gente avançar no texto, você pode manter a sua Bíblia aberta aí, mas olha só um pouquinho para mim. O contexto, ele nos ajuda a entender a parábola. Jesus vai contar uma história famosa, conhecida, a história do bom samaritano. Essa expressão bom samaritano é uma expressão esquisita para os ouvidos de um judeu, porque naquela época os samaritanos e os judeus, todos nós sabemos, eles não se davam bem. Havia entre eles uma briguinha histórica, havia entre eles um ressentimento que voltava lá às páginas do Antigo Testamento. Então, para um bom judeu, se um samaritano passava na frente dele, ele não poderia classificá-lo como bom. Se é samaritano, não é bom, e se é bom, não pode ser samaritano. E agora Jesus, ele coloca nessa história que ele vai contar, que é uma história excepcional, e inclusive é uma história exclusiva do Evangelho de Lucas. Procure Mateus. Não vai achar. Procure em Marcos. Não vai achar. Procure em João. Não vai achar. Essa história, ela é exclusiva do Evangelho de Lucas. E Jesus coloca como herói o samaritano, algo que deve ter, com toda certeza, desassossegado e inquietado o seu auditório judaico. Ele está falando para judeu. Ele está falando, Luciano, para a gente da igreja.
Jesus está com um auditório de gente da igreja, gente que seguia a religião judaica do primeiro século. E eu me sinto muito à vontade, igreja, ao pregar essa semana para vocês, tudo aquilo que eu vou pregar, porque os assuntos sobre os quais nós iremos passear são assuntos que Jesus falou para a gente da igreja. E eu vou pregar hoje para a maioria das pessoas que estão aqui, que são da tradição judaico-cristã. Alguns adventistas, outros talvez tenham a ligação com uma outra denominação, mas não importa. Nós que estamos debaixo desse guarda-chuva da tradição judaico-cristã, nós vamos nos identificar com esse auditório. Jesus está falando para gente religiosa, não era para gente sem religião. Jesus não está falando para gente que tem a mentalidade secularizada, material, não. Ele está falando para gente que queria ser bom ou boa, religiosa. Ele está falando para gente como eu me identifico muito com essas histórias. Hoje nós vamos falar, o tema de hoje, se você deu uma espiada aí no boletim, é pagando caro pelo que é de graça. Amanhã nós vamos falar sobre autenticidade na religião, na vida cristã. E cada dia nós vamos avançar num assunto que despertou interesse e ao mesmo tempo a inquietude do auditório religioso para o qual Jesus se dirigia. E aí Jesus começa a contar uma história e perceba que essa história ela surge num contexto. Qual é esse contexto? Jesus está ensinando, levanta um homem, teólogo, pastor, intérprete da lei, um camarada entendido, religioso. Ele tinha tirado as melhores notas no seu seminário e agora Jesus diz para ele, pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta que todos nós aqui poderíamos fazer. Verdade? Verdade. Todos nós aqui queremos a vida eterna, não queremos? Ninguém que está nessa igreja nessa manhã faz planos para não viver eternamente. A gente parece que tem dentro da gente um programa que nos projeta para a eternidade. A gente faz planos para o futuro. A gente pensa, o que eu vou fazer semana que vem? O que eu vou fazer no mês que vem? O que eu vou fazer no ano que vem? O que eu vou fazer daqui 5 anos? A gente sempre projeta um horizonte maior do que muitas vezes os nossos olhos são capazes de captar. Porque nós fomos feitos para desbravar a eternidade. Deus colocou isso dentro da gente. Não faz muito tempo eu assisti lá no Brasil uma reportagem que aconteceu aqui nos Estados Unidos, eu não me lembro se na Califórnia, mas onde 2 irmãs estavam brigando porque uma delas queria enterrar o pai que havia falecido e a outra não queria enterrar o pai, pelo contrário, queria pagar para congelar o pai porque tinha expectativa que em algum momento do horizonte futuro a ciência descobrisse um método de ressuscitar o seu pai. Isso foi para a justiça lá no Brasil. Isso virou notícia lá no Brasil. E as irmãs brigando, a uma falando, não, eu quero enterrar o meu pai de forma digna, a gente quer se despedir dele. E a outra falando, não, você tem que acreditar, a vida não para por aí. Os cientistas encontrarão uma resposta para a morte. Em outras palavras, nós seres humanos queremos viver para sempre. Ninguém em sã consciência acorda pela manhã dizendo, bom, hoje eu tenho isso, eu tenho trabalho, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que visitar tal lugar, eu tenho que comprar isso, eu tenho que passar no supermercado, porque hoje eu vou terminar toda a minha lista, porque na quinta-feira eu vou morrer. Ninguém em sã consciência faz planos projetando o dia da morte, faz planos projetando o dia da vida. Esse camarada, ele tem uma necessidade legítima, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Só que tem um problema. Na pergunta dele, já existe um problema. Qual é esse problema? Ele coloca uma equação dizendo assim, o que eu posso fazer para herdar? Você que é pai, quantos aqui são pais? Deixa eu ver as mãos. Quantos aqui são pais? Eu não sou pai ainda, mas eu sou filho. E embora meus pais não tenham muita coisa, mas eu sei que quando eles morrerem, por direito, eu receberei a herança, aquilo que eles deixaram. Não é algo que eu fiz para conquistar, não é algo que eu mereci, mas pelo fato de fazer parte da família e ter o sobrenome Siqueira, eu vou receber deles uma herança. E eu tenho um irmão. E não importa o que o meu irmão fizer, e não importa a maneira como o irmão viver, e não importa o comportamento que eu e meu irmão tivermos, nós fazemos parte dessa família e temos esse sobrenome, portanto, nós somos herdeiros. Esse camarada, ele começa fazendo uma pergunta que tem que ver com justificação. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que nós precisamos fazer para ser salvo? Qual é a regra que a gente precisa cumprir?
Quais são os mandamentos que a gente tem que colocar em prática? Quais são os cultos que eu tenho que frequentar? Quanto eu tenho que pagar na igreja? O que eu preciso mudar na minha vida para ser salvo, para ser aceito no céu? Nós temos essa mentalidade do fazer e merecer. Se eu faço, eu recebo. Se eu estudo, eu conquisto. Se eu trabalho, eu tenho direito. E na nossa mentalidade retributiva, que também era comum nos dias de Jesus, nós nos aproximamos de Deus com dinheiro no bolso, querendo pagar alguma coisa. Deus, mas o que eu tenho que fazer? Mas para onde que eu tenho que ir? Quantas vezes eu tenho que orar? Quanto eu tenho que doar? E nós nos aproximamos de Deus tentando barganhar com Deus a nossa própria salvação. E isso começou há muito tempo atrás, desde o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva se separaram de Deus, a Bíblia diz que eles fizeram roupas para si, tentando encontrar pelas suas próprias forças e méritos um jeito de se salvar. E a gente continua assim até hoje. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas igreja, atente para um detalhe. Vida eterna não tem que ver com mérito ou esforço humano. Vida eterna tem que ver com uma herança que nos foi garantida na cruz, amém? Essa herança foi garantida na cruz, ela foi paga. E pelo fato de ter sido paga na cruz, nós, quando aceitamos fazer parte dessa família, aceitamos receber esse sobrenome, nós estamos debaixo dessa promessa. Que promessa? Da vida eterna. É difícil para a gente entender isso, porque nós trabalhamos nessa equação da meritocracia. Como é que eu posso acreditar num Deus que me ama incondicionalmente? Pastor, então quer dizer que se eu brigar com meu irmão, Deus continua me amando? Continua. Então quer dizer que se eu me separar da minha mulher, Deus continua me amando? Continua. Então quer dizer que se eu sair por aí fazendo tudo aquilo que vai destruir a minha saúde, Deus vai continuar me amando? Continua. Então o amor de Deus por mim não muda em nenhum momento, não há nada que eu faça para aumentar, nada que eu faça para diminuir, porque o amor de Deus por você e por mim é incondicional. Mas esse amor, embora ele não mude em relação a mim, ele provoca mudança quando eu aceito esse amor. Eu comecei a entender isso na relação que eu tenho com meu irmão. Meu pai e a minha mãe, eles sempre foram muito carinhosos. E eu lembro que quando eu tinha 15 para 16 anos de idade, eu estava começando a me envolver com a igreja. Eu tive um período meio complicado. Dos meus 13 aos meus 15, foi curto. Dos meus 13 aos 15 anos de idade, eu queria sair da igreja. Não queria mais saber de Deus, não queria mais saber de igreja. Aí eu dei um trabalhinho para os meus pais, naquela fase prematura da adolescência, mas quando eu cheguei aos meus 15 anos de idade, eu senti Deus trabalhando no meu coração e eu me converti. Até então eu era filho de adventista. Aí com 15 anos eu me tornei filho de Deus. Aí eu tive um encontro com Deus de verdade. E com meus 15 para 16 anos de idade, comecei a me envolver na igreja. Aí comecei a pregar, comecei a fazer várias coisas, ajudar o pastor. E aí eu comecei a me envolver na igreja. E o meu irmão, em contrapartida, 6 anos mais novo, ele só dava trabalho. Isso daqui não está gravando não, né? Está gravando? Então depois você edita essa parte, porque pode ser que ele veja, tá? Mas eu vou contar só para vocês, ok? O meu irmão, ele começou a dar muito trabalho. Eu sempre gostei de estudar. O meu irmão, ele odiava estudar. Você falava em escola para o meu irmão já disfarçava tudo quanto é tipo de doença. E eu sempre gostei de estudar. Eu gostava de ir para a escola. E eu agora estava me envolvendo com a igreja, trazendo um monte de alegria para meus pais. O meu irmão, em contrapartida, toda vez que tinha reunião escolar, reunião de pais, os meus pais iam lá e os professores só só falavam mal do meu irmão. Aí chegou a época do aniversário. Meu aniversário é dia 3 de julho. E eu estava naquela expectativa de ganhar presente, né? Imagina, eu estava com uns 15 para 16, eu falei, o que eu vou ganhar de presente? Eu dormi no dia 2 para o dia 3, e quando eu acordei pela manhã, meus pais já tinham saído de casa, e meu irmão dando aquele trabalho. Um dia eu chamei o meu irmão para conversar, só abrindo parênteses, eu chamei o meu irmão para conversar. Falei, como irmão mais velho, eu acho que eu tenho essa responsabilidade, eu vou dar uns conselhos para ele. Aí eu chamei ele para conversar e falei, David, o nome dele é David, eu falei, David, você tem que estudar, rapaz. Você está dando muito trabalho para os pais, você não ajuda em casa, você tá fazendo um monte de coisa. Você não está vendo como os pais estão ficando tristes? David, você tem que ter mais força de vontade. Ele virou para mim e falou assim, eu tenho força de vontade, eu não tenho vontade de fazer força. E ele tinha até discurso pronto. Eu falei, rapaz, mas tu tem que se encontrar na tua vida, você já não é mais criança. E nessa conversa, e eu com aquela mentalidade, né? Meu irmão dá trabalho, eu estou dando orgulho, meu irmão dá trabalho, eu estou dando orgulho, meu irmão dá trabalho, eu estou dando orgulho. Aniversário, acordei pela manhã, meus pais tinham ido trabalhar, de repente eu encontro um envelope do lado da minha cama. E naquele envelope eu saco uma carta. Minha mãe tinha escrito uma carta. Minha mãe gosta de colocar cheirinho na carta, né?
Aí ela colocou lá o cheirinho, o perfuminho na carta, escreveu, ela gostava até de dar beijinho na carta. Aí ela deu o beijinho dela, meu pai escreveu junto, e eu comecei a ler aquela carta, e o meu irmão, nós dormíamos numa beliche, eu estava embaixo, meu irmão em cima, eu comecei a ler aquela carta, e a carta dizia mais ou menos assim: filho, feliz aniversário, você tem trazido muito alegria. E eu fui, né? Você tem trazido muita alegria para nós. Parabéns por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, como você tem sido usado por Deus. E aí, no final da carta, eu já estava lá em cima, né? Achando, poxa, meus pais me amam, meus pais são maravilhosos. No final da carta ele diz assim: você e seu irmão são o maior motivo de orgulho para nós. Eu e quem? Esse. Eu olhei para cima da beliche, olhei para ele, jogado assim, todo. Eu falei assim: meu irmão, orgulho. Os professores reclamam, ele não ajuda em casa, chega tarde na igreja. E agora meus pais incluem na carta que eles trazem orgulho e que nós somos o alvo do amor dos meus pais. Naquele dia eu não estava entendendo, depois eu comecei a entender que não importa. O comportamento do filho, ele não altera o amor do Pai Celeste, porque o Pai Celeste ama incondicionalmente, e quando nós aceitamos esse amor incondicional, ele passa a provocar em nós mudança. Nós não fazemos algo para barganhar o amor de Deus, nós recebemos o amor de Deus pela fé, e esse amor transforma dia após dia o nosso coração. Esse camarada tinha que entender isso. Estava sentado na sala de Jesus, levantou a mãozinha, fez a pergunta: o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Jesus vira para ele e diz assim: filho, na nossa relação de amor e salvação, não é o que você faz, é o que eu fiz, é o que eu faço. E na nossa relação, filho, de amor e salvação, o ponto de partida não começa em você, começa em mim. E Jesus vai contar uma história. Muita gente usa essa história para falar de solidariedade, né? Assistência social, e isso é importante, está incluído nessa história. Mas eu entendo essa história como uma lição, como uma aula magna sobre salvação. Por quê? Olha só o que Jesus vai dizer na história. Avanço no verso 30. Dá uma olhadinha no verso 30. Olha só o que Jesus diz. Ele diz assim: Jesus prosseguiu contando: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores. Depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitas feridas e os deixaram ali, quase morto. Casualmente descia por aquele lugar um sacerdote, e ele fazia aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, se afastou. Verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Antes de terminar a história, que você já conhece o final, olha um pouquinho para mim. Olha que interessante, o camarada está com uma dúvida, levantou a mãozinha, a dúvida dele é sobre salvação. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Jesus fala: olha, o ponto de partida não é você. Deixa eu contar uma história. Aí Jesus conta uma história de uma estrada, Jerusalém e Jericó. Essa estrada existia, sim ou não? Sim, ela existia. Era uma estrada real. Ela tinha mais ou menos uns 25 a 30 quilômetros, de uma para outra. Era uma estrada íngreme, perigosa. Até o 4º século depois de Cristo, um camarada chamado Jerônimo, que foi um historiador da igreja, ele dizia que essa estrada, ela era conhecida como caminho de sangue. Perigosíssima, um lugar onde poucas pessoas se aventuravam a desbravar. Por quê? Porque era uma estrada perigosa. E agora Jesus começa a contar uma história com elementos de realidade. Existe uma autora visionária norte-americana chamada Ellen White, que ela diz que de todas as parábolas que Jesus contou, algumas ele criava, ele tirava do contexto: ovelha, filho pródigo, moeda escondida, moeda perdida. Algumas parábolas, embora ele tenha usado elementos do cotidiano, eram criadas por ele. Mas essa parábola não. Essa parábola, igreja, Jesus contou algo que havia acontecido. E detalhe, dê uma olhadinha no livro Parábolas de Jesus. Detalhe, essa parábola não só havia acontecido, como o sacerdote e o levita estavam presentes quando Jesus contou. Imagina, na sala de aula de Jesus, um dos homens, teólogo, levanta o dedinho e Jesus começa a contar uma história, sem dar nome, mas os coleguinhas de sala estão presentes. Aqueles que dramatizaram, que viveram essa história, estão ali, sacerdote e levita. E aí Jesus começa a contar uma história de um homem que foi assaltado, provavelmente um judeu, e ele ficou ali quase morrendo, a minga, esperando um socorro. Passa primeiro o religioso maior, sacerdote. Depois passa o segundo religioso na hierarquia, levita. E os dois fazem o quê?
ignoram. O camarada precisa de ajuda e eles ignoram. Semana que vem, no sábado, no encerramento da semana, nós vamos olhar de novo essa parábola. Só que nós vamos olhá-la por outro ângulo. Vai ser o mesmo texto, mas um sermão diferente, outro ângulo. O sacerdote e o levita não fazem nada. O sacerdote, símbolo da religião. Levita, símbolo da religião. O que eles fazem? Nada. O que Jesus está tentando dizer? A religião por si só não é capaz de salvar. Ela pode prometer, mas ela não cumpre muitas vezes aquilo que ela promete. Se você se fiar no estereótipo da religião, na imagem da religião, não porque eu sou sacerdote, não porque eu sou levita, não porque eu vou à igreja, não porque eu devolvo o dízimo, não porque eu oficio no templo, não porque eu fui eleito para ter um cargo na minha igreja. Se você colocar a sua confiança na religião, colocar a confiança no rótulo religioso, cuidado, porque o sacerdote e o levita estavam mais perdidos do que o semi-morto. Jesus conta uma história pegando os heróis da religião judaica e colocando no barco da perdição. Estavam completamente perdidos. Saiu da geografia do templo, não ajudavam ninguém. Saiu da geografia da igreja, não viviam a religião fora da igreja. Em outras palavras, cuidado com a religião. Porque ela pode ser para você e para mim um ambiente de auto-engano, onde a gente se sente tão confortável por cumprir os requisitos da religião, que a gente acha que está tudo bem. E olha que interessante, presta atenção, você que está aí no fundo, olha só o que eu vou dizer. O intérprete da lei, para quem Jesus estava contando a história, era religioso. E agora Jesus começa contando uma história de dois homens religiosos, que não fizeram nada, que estavam perdidos. E aí, depois que passa o sacerdote e passa o levita, diz o verso 33, certo samaritano, e eu imagino que quando Jesus falou a palavra samaritano, aquilo deve ter inquietado demais o coração do seu auditório. Um samaritano que fazia o seu próprio caminho passou-lhe perto e, vendo aquele homem, compadeceu-se dele. Se aproximou, cuidou dos seus ferimentos, aplicou óleo e vinho e colocou sobre o seu próprio animal. Levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida dele. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aquele homem que fez a pergunta, o que eu preciso para ser salvo? Ele leva um choque de Jesus quando Jesus mostra o sacerdote e o levita como quase que vilões da história. E um samaritano se aproxima, fazia um outro caminho. Você notou esse detalhe? Você notou esse detalhe gramatical? Lucas diz assim, o sacerdote fazia o mesmo caminho. O levita fazia o mesmo caminho, mas a Bíblia diz que o samaritano fazia o seu caminho. Por que o seu caminho? Porque naquela época, o samaritano não queria cruzar com o judeu, e vice-versa, o judeu também não queria cruzar com o samaritano. Então essa estrada de Jerusalém a Jericó, como era uma estrada íngreme, ela tinha uma alternativa para você ir por cima de uma colina. É o que a maioria dos historiadores dizem, que havia uma alternativa para você caminhar por cima de uma colina. Provavelmente, o samaritano deve ter olhado e viu que tinha judeu no pedaço e pensou assim, bom, já que tem um judeu, para a gente não entrar em conflito, para não causar desconforto para ninguém, eu não vou dividir o espaço com ele, eu vou por outro caminho. Por isso que Lucas diz que o samaritano fazia o seu caminho, estava andando por outro caminho, estava com as suas provisões, estava com o seu jumento, mas ele viu a necessidade de quem estava lá embaixo. E o samaritano viu que alguém havia sido roubado, assaltado, violado. E o samaritano, que não tinha nada que ver com a história, vendo a situação miserável e semi-morta daquele personagem, o samaritano decide refazer a sua rota, decide desviar o seu caminho, decide mudar uma rota em favor de uma necessidade, decide entregar o seu jumento, entregar o seu tempo, entregar a sua provisão, entregar o seu óleo e o seu vinho em favor daquela pessoa que necessitava. Isso te lembra alguma história? Isso te lembra alguma história? Alguém que estava no seu lugar, alguém que fazia a sua rota, o seu caminho, mas olhando para o lado de cá do planeta, do universo, ele viu no acostamento da galáxia um lugar chamado Terra que estava na miséria.
e olhando para esse lugar chamado terra, que foi assaltado no meio de uma guerra, numa guerra chamada pecado, esse lugar, esse povo, essas criaturas, esses filhos que ele havia criado, eles ficaram completamente sem esperança. Eles ou nós não poderíamos fazer nada para a nossa própria salvação. E sabe o que ele fez? Olhando para nós, ele desceu do seu lugar. Ele fez novamente uma rota diferente, para que ele pudesse vir até essa terra, aplicar sobre nós vinho, talvez símbolo do seu sangue, óleo, talvez símbolo do seu espírito, e ele então pudesse curar as nossas feridas e dar para nós um sentido, a certeza da vida eterna. Quando Jesus termina essa história, ele olha para o intérprete da lei na sala de aula e diz assim: quem foi o próximo? Mas espera aí, no começo, a pessoa, o intérprete da lei, perguntou: quem é meu próximo? O sacerdote estava presente na sala. O levita estava presente na sala. Eu pergunto para você: quem é o semi-morto dessa parábola? O semi-morto é aquele que fez a pergunta. Jesus está tentando identificar o homem da pergunta com o personagem semi-morto. Ele está dizendo: filho, você acha que pode fazer alguma coisa para a salvação? Primeiro passo para a salvação, sabe qual é, igreja? É o reconhecimento da nossa falência, da nossa perdição. O primeiro passo para você e eu sermos salvos, sabe qual é? É nós reconhecermos que não há religião que salve. Não há mandamento que salva, não há obediência por mérito próprio que salva, não há absolutamente nada que nós façamos para barganhar com Deus que nos garanta a salvação. O intérprete da lei estava sendo colocado no lugar do semi-morto, para que ele reconhecesse que precisava de um bom samaritano, de alguém que viesse até ele, tirando das suas próprias provisões e oferecendo para ele o horizonte da esperança da eternidade. Hoje eu estou falando com um intérprete da lei aqui nessa igreja. Estou falando de pastor, não. Eu estou falando de você que tem uma credencialzinha de religioso há bastante tempo. Eu estou falando de você que carrega a Bíblia, de você que tem um guia de estudo. Eu estou falando de você que canta os hinos da igreja. Eu estou falando de você que sempre tem opinião sobre os assuntos da igreja. Eu acho que a igreja deveria ser assim. Eu acho que a igreja deveria ser assada. Eu acho que o pastor devia fazer isso. Eu acho você que entende dos meandros da religião. Não importa de qual denominação você seja. Mas você que se diz cristão. Meu primeiro sermão é para gente como você e como eu. Gente que todos os dias tenta barganhar com Deus para ser salvo. Mas Senhor, eu estou nessa igreja há tanto tempo, mas eu sou líder dessa igreja, mas eu tenho um cargo, mas eu fiz isso, eu ajudei a montar, eu comecei o projeto, eu tenho família pastoral lá no Brasil, eu tenho tanta coisa. Jesus está olhando para você e para mim e diz assim: filho, primeiro passo para a salvação, o ponto de partida da salvação, sabe qual é? É o reconhecimento da nossa insuficiência. É o reconhecimento da nossa limitação. É o reconhecimento da nossa pequenez. Por isso que a gente não prega a salvação para quem não reconhece que está perdido. Como é que eu vou pregar salvação se a pessoa não reconhece que está perdido? Uma vez, quando eu estava no 2º ano de pastorado num colégio, lá em Bragança Paulista, eu pastoreava 700 alunos, um colégio bom que nós tínhamos lá. E eu estava falando num auditório e o título da capela, o título da mensagem era Jesus é a resposta. E eu falei. No final, um aluno de uns 12, 13 anos chegou para mim e disse assim: pastor, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? E eu fiquei pensando naquilo depois e falei assim: mas não é que é verdade? Eu comecei falando que Jesus é a resposta, mas eu nem apresentei a pergunta. Como é que eu vou falar para você nessa semana de oração que Jesus é a resposta se a gente nem se inquietou com as perguntas ainda? Como é que eu vou pregar salvação para um mundo que não reconhece que está perdido? Como é que eu vou falar de Messias para gente que é autossuficiente? Como é que eu vou falar de eternidade para gente que já plantou a eternidade nessa terra? Como é que eu vou falar do sacrifício do Cordeiro quando eu sinto que o meu sacrifício pelo Cordeiro pode ser até maior do que o que ele fez por mim? Jesus começa essa história dizendo: reconheça que o pecado tirou de você a maior de todas as esperanças, que é da eternidade, mas eu vim trazê-la de volta para você. Nessa semana eu quero fazer um desafio para você. E esse desafio começa com essa oração. Eu queria que você e eu, como religiosos, e essa semana eu quero falar para a gente religiosa, como religiosa, eu queria que você e eu aceitássemos nos colocar no lugar desse intérprete da lei, semi-mortos, gente pequena,
gente insuficiente, gente pecadora. Será que eu estou falando nessa manhã para uma pessoa que, por mais que esteja há anos na igreja, gostaria de dizer para Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e o céu não é um lugar de gente boa, o céu é um lugar de gente salva. O céu não é um lugar de gente perfeita, o céu é um lugar de gente redimida, porque o céu é um lugar para gente que foi abraçada pelo samaritano, foi salva pelo samaritano e que hoje tem a certeza de que Deus está nos levando para um lugar melhor. Amém? Eu gostaria de terminar com uma oração. Nós temos uma música? Nós vamos ter uma música. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, refletir na letra dessa música. Vai ser congregacional? Nós temos uma mensagem musical. E logo após essa mensagem, eu gostaria de orar junto com você. E nessa oração eu gostaria de pedir que Deus, Ele possa nos renovar a sua graça. Renovar a certeza da misericórdia, da salvação, da esperança eterna. E que nós possamos sair daqui com essa certeza no nosso coração. Amém? Feche seus olhos, ouça a letra dessa música e no final vamos orar juntos por esse propósito. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a esse templo, porque entrei não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou.
Colocar em pé, terminar com a oração. Querido e amado Deus, nessa manhã nós nos aproximamos do Senhor com humildade no coração, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa insuficiência diante do problema do pecado, reconhecendo que em algum momento da história nós fomos violados por essa guerra entre o bem e o mal, e nós nos tornamos seres totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Hoje nós estamos aqui, não importa o que carreguemos no nosso currículo, não importa o que tenhamos feito no passado, não importa as nossas boas ou más obras, porque nessa equação da salvação, nós queremos ser atingidos pela Tua graça. Por essa graça que tirou o Senhor do trono de glória, por essa graça que fez com que o Senhor se despisse da Tua majestade, por essa graça que fez com que o Senhor viesse a essa terra como um bebê numa manjedoura, vivesse todos os anos que viveu e morresse pendurado numa cruz no nosso lugar. Essa graça, podemos continuar a nossa caminhada. Essa graça hoje ela nos traz esperança de que nós em nós não temos absolutamente nada, mas em Ti nós temos tudo o que precisamos para a nossa salvação. Querido Deus, nessa manhã, abraça-nos mais uma vez com esse amor incondicional. Renova sobre nós as Tuas chances múltiplas e diversas e dá-nos a certeza de que a eternidade é logo ali através do sangue de Jesus. Abençoa essa igreja, Pai. Que essa seja uma semana de bênçãos, uma semana de reflexão, uma semana de decisões. Para nós que estamos aqui há muito tempo, nesse ambiente religioso, que sejamos alentados pela Tua palavra, consolados pelo Teu Espírito, mas que tudo aquilo que o Senhor trouxer ao nosso coração para nos confrontar, para nos dar uma nova direção, que isso também seja acolhido pelo nosso coração e pela nossa mente. Perdoa os nossos pecados. Aceita-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós queremos somente, antes de cantar, lembrar que amanhã o nosso culto será aqui na igreja, às 19h30, tá bom? E no sábado que vem nós vamos ter um almoço com toda a família da igreja aqui no Fellowship Hall. Tenham todos uma boa semana, um bom sábado. Vamos cantar a última música e cumprimentar o pastor à porta.